Por que será que o clima do norte do Brasil não é igual ao clima do sul do Brasil? Porque o clima da Europa se distancia tanto do clima, por exemplo, ao sul da África. Porque o clima do sudeste asiático não se parece em nada com o clima da América do Norte. Sim, são algumas perguntas que a gente pode tentar, a gente lidar com isso no dia a dia, mas a gente agora vai tentar entender o porquê disso acontecer. E a resposta disso está aqui, ó, dentro dos elementos e fatores climáticos. Então, se você está preparando uma viagem ou se você precisa entender legal sobre esse assunto, o seu lugar é aqui. Obviamente, todo mundo na hora de viajar, na hora de preparar a mala, já se perguntou como é o determinado clima de um local. Sim, isso daí é uma dúvida que a gente vai ponderar para que a gente decida quais as roupas a gente vai colocar naquela mala. Se o local for muito quente, de praia, a gente vai levar um tipo de roupa. Se o local for mais frio, chuvoso, mais romântico, a gente leva outro tipo de roupa. Ou seja, basicamente, a gente vai lidar com as roupas de forma que a gente vai ter que lidar com o clima daquele local. Então, a gente começa a introduzir o assunto de climatologia em nossas vidas justamente nesses momentos. Primeiramente, a gente tem que começar a diferenciar o que é o tempo e o que é o clima. Toda vez que a gente pensa em tempo e clima, tempo seria o estado momentâneo da atmosfera. Como está agora? Está chovendo? Não está chovendo? E agora? Está fazendo calor? Está fazendo frio? E aí? Como está agora na atmosfera? No local que você está, dá uma paradinha aí, dá uma olhadinha na janela e veja como está agora. O momento, estado momentâneo que está o agora é o que a gente vai chamar de tempo. Agora, se a gente fizer uma análise um pouco mais minuciosa durante anos, a gente vai ver que com as análises dos tempos a gente pode dizer, olha, no geral, a gente pode dizer que essa região tem uma personalidade de ser mais fria. Ou seja, essa personalidade, essa característica geral daquele local, a gente vai chamar de clima. Tem até uma cantadinha que a galera fala, né? Clima, a diferença entre tempo e clima é o que tá rolando entre a gente e o tempo que a gente tá perdendo separado. Pô, imagina mandar essa pra varoa justamente, pô. Pesada, hein? Mas a diferença legal de tempo e clima é o estado momentâneo da atmosfera, o tempo. Então, se você, por exemplo, está vendo o jogo e alguém chega a falar, agora o clima está chuvoso aqui no estádio, não. O clima não, o tempo está chuvoso. O tempo é o estado momentâneo como está agora. O clima é uma análise de 30 a 60 anos que é feito de um local apenas. Todos os dias vão anotar lá a temperatura, anotar a pluviosidade e depois vai ser tirada uma média dos meses para identificar quais os meses mais frios, os meses mais quentes. No geral, o clima ele é mais frio, o clima ele é mais quente. Então, essa é uma característica justamente de tempo e clima. Toda vez que eu analiso o tempo de um determinado local, eu imagino justamente como ele está agora. E depois, o clima de um determinado local é a sua análise durante muitos tempos. 30 anos. Então, enquanto o tempo é como se fosse o humor do dia, o clima seria a personalidade da pessoa. Você pode estar zangado, irritado, mas você é uma pessoa alegre, contente, feliz. O seu clima é ser alegre, contente, feliz. Mas naquele dia você está meio irritado, então o seu tempo está fechado, enquanto seu clima é extremamente claro, de boa e super tranquilo. Então, já entendendo a diferença entre tempo e clima, agora a gente vai começar a focar no clima justamente que a gente pode analisar. Para que a gente consiga pensar como é um determinado clima, ou seja, aquilo que você começa a imaginar quando você vai viajar para um local, você analisa justamente os seus elementos climáticos. Vamos lá. Eu vou viajar para tal local, leva casaco porque lá vai fazer muito frio. Temperatura. Olha, cuidado com as suas vezes, que pode estourar algumas vezes o nariz ou pode fazer aquele zumbido do ouvido, porque lá a pressão é muito baixa, hein? Cuidado. Olha, cuidado com as suas roupas, porque lá costuma mofar roupa no armário. Justamente lá a umidade é muito baixa. E
leva guarda-chuva porque lá a pluviosidade, deixa eu ajeitar esse S aqui, ó. A pluviosidade é muito alta, leva um guarda-chuva porque lá chove direto. Olha, vai viajar para tal local? Leva protetor solar porque lá a quantidade é um sol para cada um. Se liga que a radiação lá é muito alta. Ou seja, quando você vai arrumar a sua mala, você analisa justamente os elementos climáticos daquela sua mala. Temperatura, pressão, umidade, pluviosidade e radiação. Você analisa esses elementos climáticos e aí você carimba justamente qual o caminho, qual é a mala que você vai ter que arrumar para seguir sua vida. Então, eu tenho justamente essa análise muito bem feita aqui dos elementos climáticos. Eles vão caracterizar o clima. Como é aquele clima? Tá aqui, esses 5 pontos são perfeitos para você analisar qual é aquele clima de fato. Agora, a partir desse momento também, eu vou conseguir analisar os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles vão diferenciar o clima. Porque um determinado clima, ele justamente é diferente de outro clima. Vamos supor aqui, ó, se eu tivesse uma parte no globo terrestre, 2 partes diferentes, que eles tivessem os mesmos fatores climáticos, eles teriam o mesmo clima. Posso dar um exemplo? O exemplo que eu quero dar para vocês é justamente a África. A África, ela se comporta como quase que um continente espelho, porque todos os climas que tem para cima são os mesmos climas que tem para baixo. Aqui, ó, clima equatorial, os climas tropicais, semiáridos, desérticos e mediterrâneos. Tem uma partezinha aqui onde tem os locais mais frios de montanha, devido às altitudes ao leste da África, mas o ponto geral quer dizer que todos os climas que tem para cima tem para baixo. Quer dizer que estão ali sobre fatores climáticos próximos. Se eu tenho, por que o clima do norte do país não é igual ao clima do sul do país? Porque eu tenho fatores climáticos diferentes. Então os climas eles vão diferenciar justamente devido aos fatores climáticos. Por exemplo, se liga nessa ideia. A latitude, ou seja, se eu estou próximo da linha do Equador ou se eu estou distante da linha do Equador, isso vai influenciar diretamente na temperatura. Se eu estou, teoricamente, próximo ao meu referencial, que será, teoricamente, a linha do Equador, se eu estiver próximo à linha do Equador, teoricamente, estando próximo, eu estarei mais quente. Logo, a minha temperatura será alta. Se eu estiver distante da linha do Equador, a minha temperatura será baixa. Então, justamente, eu tenho o ponto de chegada e o ponto de saída, linha do Equador. Já a altitude, eu trato justamente da altura em relação ao nível do mar. O nível do mar é o meu ponto zero. E à medida que eu vou subindo, eu tenho a altitude. Isso vai influenciar na temperatura e na pressão. Ou seja, locais mais altos, de maiores altitudes, eu tenho menor temperatura. Ou seja, é uma relação direta entre temperatura e pressão. Então, justamente, a temperatura ela vai estar vinculada, por exemplo, à altitude. Aqui no Brasil, nós temos os locais da chamada tropical de altitude. As grandes serras, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira. Os climas em Petrópolis, Teresópolis, Campos do Jordão são muito mais frios do que nos locais tropicais mais abaixo. Por quê? Por causa da altitude. Quanto maior a altitude, eu tenho menor temperatura e menor pressão. O relevo. O relevo ele pode influenciar como barreiras orográficas ao vento e principalmente também a umidade, a massas. Ou seja, pode ser que o relevo restrinja a pluviosidade de um determinado local. Um local ele pode ser muito chuvoso porque eu tenho um relevo ali servindo como uma barreira e fazendo chover muito naquela região. Ou ele pode ser seco se caso ele for do outro lado do relevo, quando a massa passa e ela passa muito mais seca, de fato retirando toda a umidade dela, então aquele local vai ser mais seco. O caso claro é o sertão nordestino e o Planalto da Borborema, por assim dizer. A massa de ar é uma massa justamente
que vai transportar umidade e temperatura. Se eu tenho uma massa de ar atuando em um determinado local e essa massa for mais seca, ou na sua área de atuação que estiver atuando, ela estiver atuando de forma seca, eu terei pouca pluviosidade. Se for uma massa de ar úmida, então eu terei altíssima pluviosidade. Então a massa de ar vai interferir na pluviosidade brasileira. Posso citar o caso aqui brasileiro. A MEC, a massa equatorial continental, quando ela está atuando, chove muito. Quando ela não atua, chove bem pouco. Ou seja, está diretamente relacionado às massas de ar. As correntes marítimas, elas estão relacionadas à pluviosidade e à umidade. Normalmente, correntes marítimas mais frias, que aliás favorecem muito a pesca nessa região, mas também desfavorecem a pluviosidade. Ou seja, você consegue pescar, mas chove pouco. Normalmente, locais onde passam por correntes marítimas frias terão menor pluviosidade e maior umidade atmosférica. Então, quer dizer, e menor umidade atmosférica, desculpa. Então, menor pluviosidade e menor umidade atmosférica, locais de correntes marítimas frias. Já locais de correntes marítimas quentes, a gente vai ver justamente a diferença disso, a mudança disso, onde eu terei uma pluviosidade maior e uma umidade também maior em locais de correntes marítimas quentes. Vegetação. A vegetação ela pode interferir, ela vai interferir diretamente na umidade. Por exemplo, a MEC, apesar de ser uma massa continental, ela tem grande umidade devido à grande vegetação amazônica, que realiza a transpiração das plantas e a evaporação. Então a gente chama isso de evapotranspiração na Amazônia, e aí gera alta umidade na massa formada sobre a região amazônica, conhecida como MEC. Se liga que também pode atuar nas pluviosidades essa vegetação diretamente, como as grandes barreira verde construída sobre as regiões abaixo do Saara, no chamado Sahel, para controle da desertização e desertificação daquela área. Maritimidade. Se o local é muito próximo ao mar, eu posso justamente identificar que eu terei maior umidade e maior pluviosidade. Então, cidades mais litorâneas, eu tenho uma umidade maior interferindo diretamente na amplitude térmica diária. Ou seja, dia e noite terão temperaturas muito próximas. Se é quente durante o dia, será quente durante a noite. Se for frio durante o dia, frio durante a noite. Eu tenho pouca mudança térmica diária, justamente porque eu vou estar mais próximo ao mar. Agora, à medida que eu for mais distante do mar, eu terei menor umidade atmosférica. Isso vai interferir diretamente no quesito, né, na ideia justamente de amplitude térmica diária também, ó. Na continentalidade, aí eu terei uma diferença entre dia e noite. Ou seja, dias, se forem muito quentes, as noites serão um pouco mais frias. Ou seja, aqui a gente diferenciou elementos climáticos e fatores climáticos. Ah, professor, você colocou muita coisa aqui, você foi explicando, mas não poderia ser um pouco mais detalhado? Claro que vai ser mais detalhado. E aqui tem uma playlist justamente sobre climatologia. Então eu vou começar a definir cada um desses fatores climáticos com as suas relações aos elementos climáticos. E com isso, a gente vai conseguindo entender ponto a ponto até você gabaritar todas as questões possíveis e impossíveis justamente de climatologia e também de elementos, fatores, climas, massas, entre outras coisas mais. Então, primeiramente, eu gostaria que você, já estou terminando o vídeo, se inscrevesse no canal, dá aquela curtidinha no vídeo e compartilha para todos os seus amigos que precisam e para te ajudar nas provas, te ajudar justamente em todas as suas condições de provas no colégio, prova de concurso público, eu separei uma lista aqui, ó, no link da bio, para que você consiga gabaritar aquela sua prova tranquilamente. Calma, calma, que ainda não acabou, já vou sair de cena e tire o print screen e faz as suas anotações. Então eu vou partir, fique com Deus, até mais, tchau, tchau. Bom print e boa aula. Valeu, galera!